Vamos lá, pessoal. Nossa atividade não presencial número 29. A gente vai continuar nossos estudos sobre a expansão das fronteiras da colônia portuguesa, né, aqui na América do Sul. Nossa segunda aula, a gente vai dar um foco aí na mineração. Não vai dar para esgotar a temática de mineração com vocês agora, porque mineração é um assunto que tem muitos detalhes, tem uma relevância muito importante para a história do Brasil colônia, né? Ele vai alterar um pouco as estruturas da colônia. Então, não dá para esgotar. Eu tentei trazer alguns temas mais interessantes, né, que está no livro de vocês, inclusive pega o livro de vocês, esqueci de avisar. E essas informações, para quem vai fazer Enem, geralmente cai alguma coisa, né? Brasil Colônia, de um modo geral, sempre cai no Enem. E alguns temas aí que eu vou trabalhar com vocês hoje, como também na próxima aula, são temas bem pertinentes, certo? Apesar que eu sei que o Enem é esse final de semana, né, se ocorrer realmente, mas acredito que vai dar uma complementada para o aprendizado de vocês. Tem essa imagem aí, né, os habitantes de Minas Gerais e John Moritz Hugendas, né, aprendi a falar o nome certo dele agora, lá cerca de 1820 que foi feita essa imagem, né, representando, né, e você já traz alguns elementos aí, tanto a vestimenta, a questão do uso de cavalos, a questão do uso de mula, que está atrás, tem uma senhora em cima de uma mula, né, que era mais comum, inclusive, e a presença de um personagem, vamos dizer assim, negro aqui atrás, né, que eles eram, o trabalho escravo foi usado de forma bastante massiva na mineração, e a gente vai debater um pouquinho isso, certo? Já com essa imagem aí de Vila Rica, em 1820, também de Rugendaz, vamos falar rapidamente sobre a descoberta do ouro, algo que a gente já discutiu um pouquinho na última aula, né? A gente finalizou a última aula justamente falando sobre a descoberta do ouro, né? O desejo de encontrar metais preciosos moveu os exploradores ibéricos desde o início da colonização. E ele está se referindo já, né, colocando aí no tema, questão dos espanhóis também. E vão pegando o livro de vocês aí, viu? Em 1545, foram descobertas em Potosí, na atual Bolívia, grandes jazidas de prata que enriqueceram a coroa espanhola. Essa notícia aumentou a expectativa dos portugueses de também encontrarem metais preciosos no Brasil. Retomando aquilo que a gente discutiu lá na colonização espanhola, né? Que eles, não só o ouro que eles encontraram, né? Já nas grandes civilizações que aqui existiam na América, né? Principalmente ali na América Central, já tinham encontrado ouro utilizado ali pelos incas, pelos astecas também você vai ter algum ouro trabalhado e tal. E aí, os portugueses, depois, claro, eles encontram prata, né, principalmente Potosí, como a gente já discutiu também nas aulas anteriores, lá onde hoje é Bolívia, vão explorar o minério de prata em larga escala. Isso, claro, para a coroa espanhola foi maravilhoso, mas e a coroa portuguesa? Né? Aquela ideia que desde o começo eles queriam encontrar ouro aqui na região do Brasil, né, onde é o Brasil. E eles não encontraram inicialmente, né, gente? Então, isso já vai, né, atiçar um pouco os portugueses, né? E já tinha, a gente vem discutindo aí já século XVI, século XVII, e nada de ouro, né? No final do século XVII que a gente vai encontrar, né? A descoberta de metais preciosos era vista pela coroa portuguesa como a principal solução para as dificuldades econômicas do reino. As grandes jazidas de ouro só foram descobertas por bandeirantes paulistas nos fins do século XVII, na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. É difícil determinar a data exata desse acontecimento, mas sabe-se que ocorreu na década de 1690, ou seja, eles vão fechar o século XVII com a descoberta do ouro na região das Minas Gerais. E aí a criação da capitania de Minas Gerais, né? Com a chegada de tantas pessoas à região das Minas, os paulistas, os primeiros, né, que haviam descoberto muitas lavras ouríferas, foram perdendo seu espaço. Eles passaram a exigir da coroa a exclusividade na concessão do direito da exploração do ouro e o controle administrativo da região, algo que a gente já vinha discutindo lá no finalzinho da última aula, né? Os conflitos entre esses paulistas e os recém-chegados, que eles usaram o termo de modo pejorativo emboabas, né, uma palavra tupi, né, levaram ao episódio conhecido como a Guerra dos Emboabas, que ocorreu entre 1707 e 1709. Após algumas vitórias militares, os emboabas declararam o seu líder governador da região de Minas e os paulistas ficaram impedidos de entrar no território. Então, a Guerra dos Emboabas, né, que a gente já discutiu na última aula, os bandeirantes paulistas, né, que tinham descoberto ouro, não queriam que tivesse forasteiros na região, mas forasteiros vêm em grande quantidade,
a esse conflito e os forasteiros ganham, né? Os emboabas, como eles chamavam, ganham. Em 1709, mesmo no fim da guerra, foi criada a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que abrangia os territórios dos estados de São Paulo, né, dos estados atuais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa aí era a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, certo? Toda essa região aí era uma capitania só. 2 anos depois, já em 1711, alguns arraiais foram elevados à categoria de vilas, como a Vila Real da Nossa Senhora da Conceição do Sabará e a Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que hoje é a cidade de Mariana, que sofre tanto até hoje com a mineração, né? Não vamos entrar no debate ainda sobre a questão da destruição do meio ambiente causada pela mineração, mas é um tema muito interessante também, que é muito debatido no Enem e em outros exames, né? Tais vilas passaram a contar com instituições governamentais, como o Senado da Câmara. Em 1720 foi criada a Capitania das Minas Gerais, que foi desligada da Capitania de São Paulo. Olha aí sim que houve essa separação. A criação desses núcleos locais e a fundação de vilas facilitaram a fiscalização e a cobrança de taxas e impostos. O intuito da coroa portuguesa, ao criar essas capitanias e ao fundar essas vilas, era justamente ter mecanismo de fiscalização para poder cobrar as taxas, os impostos, né, para poder tributar toda essa movimentação, né, que está ocorrendo ali, tanto da mineração como de mercadorias que começam a transitar nessa região, certo? Deixa eu ver a pergunta de vocês aqui. Gente, fala com o Nelson aí, né? Minha mãe ligou, ok, Milena, saiu, mas voltou. Luan, professor, ocorreu um problema aqui em casa, teria que sair depois no YouTube. Beleza, Luan. Ok, vamos para frente. Se tiver dúvida aí, pessoal, pode ir falando, tá? E só foi em Minas Gerais a mineração? Não, né, pessoal? Inicialmente é em Minas Gerais, é na região das Minas Gerais. Mas depois a gente vai ter, né? E justamente como os bandeirantes ficaram impedidos, né? E vão ter dificuldade ali na região das Minas Gerais, nas regiões onde inicialmente foram descobertos esse ouro, né? Então eles começam a buscar em outras regiões, ó. Mineração em Mato Grosso, Bahia e Goiás. A busca pelo ouro continuou no interior da colônia. Novas jazidas foram encontradas em locais onde hoje se situam os estados da Bahia, Mato Grosso e Goiás. Em 1702, né, logo pouco tempo depois, né, exploradores encontraram ouro na região de Jacobina, na Bahia. Vocês têm aí no mapa, né, essa região aqui. Deixa eu pegar, ver se consigo usar a caneta dessa vez. Vai vermelho. Essa região aqui de Jacobina, né, e região mais próxima também ali, mais ao sul. Jazidas, Antônia, é onde é encontrado ouro, né? Onde tem metais preciosos, né? Você chama de jazidas, certo? Na Bahia, né? Em 1702, entre 1718 e 1734, bandeiras paulistas exploraram jazidas de ouro às margens do rio Cochipó-Mirim e Guaporé, e na Chapada de São Francisco Xavier, no Mato Grosso. Olha aí, pessoal, toda essa região aí, né? Você tem aí toda essa região aqui nos entornos, né? Mato Grosso, já adentrando mais para a região onde hoje é o centro-oeste, né? A mineração no leito do rio Cuiabá, olha lá, cadê, meu Deus, perdi o texto, deu origem à cidade, fundada em 1719. A descoberta do precioso metal favoreceu a colonização portuguesa nessas regiões, porém, a intensa exploração causou um rápido esgotamento das jazidas. É o que geralmente ocorre, né, pessoal, nesses processos de mineração, né? Eles vão com tudo que acabam esgotando, né? Se tiver pouco minério ali, eles acabam esgotando tudo, né? Então, pessoal, além dessa região das Minas Gerais, né? Aqui onde tem todas essas cidades, né? Que vão surgir justamente devido à mineração, né? Diamantina, que era Arraial do Tijuco, Caeté, onde hoje é Mariana, onde hoje é Tiradentes, São João del Rei, Vila Rica, que vai ser Ouro, vai depois se chamar Ouro Preto, Sabará. Toda essa região aí é a região das Minas Gerais, onde inicialmente é descoberto ouro, e depois a gente vai discutir diamantes, né, lá em Arraial do Tejuco, mas também eles vão encontrar, né, adentrando, já cruzando ali o Tratado de Tordesilhas, né, a linha de Tordesilhas, ali na região do Mato Grosso e de Cuiabá, né, na região onde acaba fundando a cidade de Cuiabá, né, você vê ali, Vila Boa de Goiás, Vila Real de Cuiabá, São Pedro del Rei, Vila Bela já em Mato Grosso, né, mais já próximo dos limites ali onde depois vai ser o território espanhol, né,
você vê que é ali que vai surgindo, né, eles vão encontrando esses minérios, né, ouro, diamantes e outros metais também vão ser encontrados, mas principalmente ouro e diamantes, e isso vai ajudar o quê? Na colonização, né, no povoamento dessas regiões, né, que é o debate aqui, né, é justamente essa expansão, né, das fronteiras da colônia. João, professor, algumas pessoas de fora, tipo holandeses e franceses, estrangeiros em geral, chegaram a ter contato com essa região das Minas Gerais, não como não vai ter, você não vai ter exploração de outros países, né, nessas regiões. Pode até vir algum estrangeiro para trabalhar, né, vindo através de Portugal para trabalhar nessas regiões, mas são exceções, né? O povoamento, a colonização se dá por portugueses, certo? E pessoas de outras regiões do Brasil, né? Ali como o Nordeste, que é açucareiro, que a gente debateu longamente, né? Tá focado ali no açúcar e tal. O açúcar tem uma decaída, né, como a gente discutiu com a concorrência lá com o açúcar das Antilhas, né, e aí eles acabam, até muita gente acaba vindo justamente para o Sudeste quando sabe do ouro, né, a chamada febre do ouro, né, descobriu que tem ouro, então todo mundo corre para aquelas regiões, certo? Mas o povoamento, a exploração, a colonização desse espaço vai se dar por portugueses, viu, João? Antônio, né, professor, vamos supor que eu encontro diamante no meu quintal. Pelo fato de eu morar no local, ele pertence a mim ou não? Eu não sei exatamente como funciona a legislação, mas se você encontra riquezas minerais em sua região, você tem que informar o governo e parece que há uma parceria, uma concessão, não sei, mas você só pode explorar com autorização do governo. Viu, João? É assim, se encontrar petróleo, se encontrar diamante, se encontrar qualquer coisa, tem que informar e ter autorização do governo para explorar, viu? Agora, não sei se fica pertencendo ao governo, acredito que não, né? Mas rola aí um acordo, né? Uma autorização para que isso ocorra, certo? Vamos para frente. E aí, página 132, vamos pegando o livro, eu vou ler esse primeiro trecho e aí alguém já lê na sequência, certo? A exploração do ouro, né? Como é que se dava essa exploração do ouro na prática, pessoal? A descoberta do ouro em Minas Gerais ocorreu no momento em que a coroa portuguesa procurava aumentar a captação de recursos. Para explorar as minas, os portugueses utilizaram inicialmente as técnicas de extração aurífera conhecidas na Europa, inicialmente, né? No entanto, as técnicas que prevaleceram foram aquelas trazidas pelos escravos de origem africana. Lembrem que os africanos já tinham costume de exploração mineral, certo? E quem vai trabalhar? São os africanos. Então, as técnicas deles passam a ser as mais utilizadas, certo? Vão ser massivamente utilizadas as técnicas africanas. Quem poderia fazer a leitura aí das técnicas trazidas da África? Página 132, pessoal. Quem vai? Oi, Júlia. Bom dia, Júlia. Quem vai? Quem é? Antônio. Opa, Antônio. Vai lá, filho. Técnicas trazidas da África. Os africanos trouxeram para o Brasil várias técnicas de mineração que eles já conheciam e utilizavam na África. Os africanos da região da Costa da Mina, por exemplo, tinham uma longa tradição na exploração do ouro, introduzindo no Brasil ferramentas como a bateia. Depois quero saber o que é bateia. Pronto, vou explicar. Aí mesmo vai dizendo já. Uma vasilha funilada. Pera, deixa eu aproximar aqui. Uma vasilha funilada de madeira ou metal, com movimentos circulares, eliminava-se a areia e o cascalho pelas suas bordas, enquanto o ouro mais denso acumulava-se em seu fundo. Por conta de sua eficiência e facilidade de uso, a bateia foi adotada nas minas de ouro em todo o Brasil. Ao lado da bateia, o almocafre também era uma ferramenta indispensável para a mineração. Ele consistia em uma espécie de enxada pontiaguda usada para escavar o leito dos rios e extrair o cascalho aurífero. O ouro retirado das margens dos rios era chamado de ouro de aluvião. Essa forma de exploração foi muito praticada, pois era simples e não exigia grandes investimentos. As reservas de aluvião, no entanto, logo se esgotavam. Valeu, Antônio. Olha só, Antônio, como você mesmo já viu aí, né? A bateia, né, é esse vasilhame aqui, que ela vai se afunilando. Ah, tá com caneta. Ele vai se afunilando, essa aqui.
Usava de madeira ou de metal, né? Vão balançando, é utilizado até hoje, inclusive, né? Eles vão balançando e o ouro é mais pesado, ele vai ficando no fundo, porque são pequenas pepitas, né? Chama faiscação, eles ficam só balançando ali para tirar pequenas faíscas daquele ouro, né? Então eles vão balançando ali, página 132, viu, Júlia? Vão balançando, as pedras vão ficando em cima, e o ouro, que é mais denso, mais pesado, né? Uma espécie de metal, né? Então ele vai ficando no fundo. E aí vai sendo utilizado dessa forma. Inicialmente, vai ser utilizado dessa forma, nesse chamado ouro de aluvião, que é o que estão principalmente nas margens do rio. Além desses na margens dos rios, também eles vão utilizar para fazer algumas escavações em pequenas regiões, em barrancos, tal, essa ferramenta aí que é o almocafre. Parece tipo uma picaretazinha pontiaguda que vai batendo ali para conseguir encontrar o ouro, porque são pequenas pepitas, então você não vai encontrar grandes pepitas de ouro, principalmente nesse momento inicial da exploração, certo? Quem poderia fazer a continuação da leitura aí? Também na página 132, né? Isso, 132. Eu. Eu quem? Júlia. Ô, Júlia, vai lá. O ouro escondido nas rochas. Além do ouro de aluvião, havia o ouro escondido nas rochas, cuja exploração demandava escavações. As formas de extração do metal nessas condições eram mais trabalhosas. O ouro que era encontrado no interior das montanhas e em suas encostas era denominado de drupiara. A extração acontecia da seguinte forma. Primeiro limpavam a vegetação e deixavam a descoberto o cascalho aurífero. Cavavam-se pequenas valas de uma légua de extensão de acordo com o volume de água disponível. Deixavam cair da parte superior do solo uma quantidade de água que ia revolvendo a terra e carregando o cascalho, enquanto as partes que continham ouro, mais pesadas, ficavam nas valas. Nos locais da serra onde os veios eram profundos, os minérios utilizavam-se de galerias subterrâneas. Escoravam a rocha com estacas e mourões e, uma vez a camada principal exposta, escavavam acima e abaixo pequenos buracos através dos quais podiam andar agachados em todas as direções. Perfeito, obrigado, Júlia. Olha só, tem até a imagem aí, né, também do Rio de Endás, né, mineração de ouro por lavagem perto do morro de Itacolomi, lá por volta de 1835, essa imagem, né? E aí, pessoal, já é quando já começa a se desenvolver, né? Começa a ter uma larga escala de mineração, que eles vão começar a ter mais pessoas trabalhando, mais material, e vão fazer esse tipo aí, por exemplo, de destruição ali daquela região para poder se conseguir o ouro, né? Cavam as valas, onde tem o cascalho de ouro, a água que vai passando nessas valas vai levando as pedras, que são mais leves do que o ouro, e o ouro vai ficando no fundo. E ali eles vão tirando. Tem toda uma técnica, né? Eles vão utilizar outros elementos também, vão colocar em cima de pelos de animais para poder fazer a catação mesmo ali daquelas pepitas de ouro que vão sendo encontradas, certo? A questão da escavação em si, né, das minas, né, que são escavadas em terreno rochoso, já vai ser no segundo momento. Eu acho que eu fiz até a separação aí pronto, ó, fases da mineração. Vai dar uma explicada mais ou menos como é que vai ter esses dois momentos. A primeira fase, o ouro era encontrado em rios e barrancos, exigia pouco investimento, de forma que quase todos podiam participar da extração aurífera. As técnicas utilizadas necessitavam de poucos recursos e pouca mão de obra. A bateia e o almocafre eram largamente utilizados nessa primeira fase, né? Vai se destacar, então, aí o ouro de aluvião, né, que é encontrado em meio ao cascalho, areia e argila, que se forma nas margens e na foz dos rios. Já pensou? Você vai visitar um riacho e está cheio de pepitas de ouro ali? Foi o que aconteceu, certo? Isso é chamado ouro de aluvião. E aí vai usar principalmente a bateia, nesse caso aí, né? Para fazer essa separação da argila, da areia, do cascalho, para poder encontrar as pepitas de ouro. A chamada técnica de faiscação, né? Retirada de ouro encontrada nos rios. Faiscação porque são faíscas de ouro, né? Pequenos pedaços de ouro, que a gente chama de pepitas de ouro, né? Na segunda fase da mineração, olha lá, com a consolidação da atividade mineradora, estruturaram-se grandes unidades exploradoras, que a gente vai chamar de lavras, né? Que demandavam maiores investimentos e um grande número de escravizados para extração e para as escavações, né?
tem essa imagem aí, né, uma gravura de Carlos Julião, o trabalho mais pesado era feito pelos escravos. É uma imagem aí do último quarto do século XVIII, né, e que mostra um pouco, né, você vê quantos escravos trabalhando, né, professor, um desenho, tal. Gente, é uma gravura, um retrato daquela época. Se não tinha foto, né, eram justamente essas gravuras, as pinturas, as aquarelas que vão mostrando, né, essa realidade. Por isso que eu uso tanto isso, não tem como usar foto, né, do final do século XVIII, né. E aí mostra justamente uma mineração, você vê que adentra, né, aquela montanha ali de rocha, né, aquele morro de rocha, né, tem todas aquelas estruturas de madeira, era muito perigoso, morria-se muito nesse tipo de mineração, até hoje, né, mineração por escavação é a mais perigosa, certo? Deixa eu ver se vocês estão falando aqui. João, professor, houve a utilização de embarcações para o transporte do minério através dos rios? Muito bem, João, a gente vai falar dessa questão dos transportes, não era muito utilizado para transportar o ouro, né? Vai ter uma utilização, sim, principalmente para a região lá de Mato Grosso, do Goiás, né? Já que adentra um pouco mais ao continente. As regiões das Minas Gerais vão ser transportadas mais através de mulas, principalmente para o Rio de Janeiro, né? Depois a gente até vai discutir que vai mudar a capital para o Rio de Janeiro justamente por esse contato mais próximo ali com a região das Minas. Não era tão comum. O comum era de se utilizar mesmo o transporte terrestre, viu, João? Mas a gente vai falar um pouquinho das monções, né, que são justamente o transporte de mercadorias, principalmente de comércio interno, ali por todas as regiões mineradoras, certo? Mas não era comum não, através de rios, viu, João? A prática do contrabando, assunto interessante, né? O pessoal já vê, tem gente que vê essa santinha do Pauoca aí já se identifica, né? É bastante comum esse termo na nossa cultura até hoje, né? A principal preocupação da coroa nas regiões de mineração era impedir o contrabando. Lógico, né? Contrabando, pessoal, é o comércio sem a fiscalização da coroa, certo? Hoje, se você fala o que é um contrabando de cigarro, é comprar e vender cigarro sem tributação. Não quer dizer que o cigarro seja de má qualidade ou de boa qualidade, não importa a qualidade do cigarro. Contrabando de bebidas. Um uísque tem uma tributação pesada em cima dele. E aí tem pessoas que tentam fazer a comercialização, por exemplo, de uísque, sem passar pela tributação do governo. Isso se chama contrabando. Contrabando é o comércio ilegal. E o que é um comércio legal? É um comércio que é passado pela administração pública, né, pelo governo, pela Secretaria da Fazenda ou pelas secretarias municipais da Fazenda, que é quando há a tributação. Então, se não tem autorização e se não é tributado, a gente chama de contrabando, certo? Então, a principal preocupação da coroa nessas regiões, já que ali se intensificou o comércio não só de minerais, né, mas também de outras mercadorias. A principal preocupação deles, então, era, logicamente, impedir o contrabando, né, tributar tudo que era comercializado. A preocupação tinha fundamento, pois, mesmo com a intensa fiscalização e os altos impostos, muito ouro circulou na ilegalidade. Além disso, com o esgotamento das lavras, a quantidade de ouro contrabandeado aumentou. Mineradores, comerciantes e mesmo clérigos escondiam o ouro para evitar a taxação da coroa. Uma das formas mais engenhosas, mais criativas, né, foi a criação das casas de fundição ilegais, que falsificavam as barras de ouro, imprimindo o selo real, que a gente vai falar como é que funcionava a casa de fundição ainda, né? Mas eles já falsificavam essa tributação para que a mercadoria transitasse e a coroa, né, a fiscalização da coroa não percebesse que era ilegal aquele ouro. Outras formas era a adição de outros metais a moedas portuguesas, como estanho, e a prática de esconder ouro e diamantes dentro de imagens religiosas ocas, chamada, né, Santos do Pauoco, né? Tem essa imagem aí dessa Nossa Senhora, não sei identificar qual é essa Nossa Senhora, mas que você vê que o fundo dela, né, tem uma abertura ali, eles colocavam então ali ouro ou diamantes, né, e fechavam, e ali poderiam transportar essa imagem sem tributar aquele imposto. Era comum até ter procissão, né, de uma santa sendo levada de uma igreja para outra, dentro dela, ou de um santo, né, dentro dele está cheio de ouro ou diamantes, né? Tem até mais imagens aí de outros santos, né? Você vai na região de Minas Gerais, tem muitas, viu, gente? Tem muitas. Aí eu só peguei algumas fotos para mostrar, mas tem muitos santinhos e santinhas do Pauoco, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Certo, permaneceu ainda ali. E então, como é que a coroa portuguesa vai fazer, né? Vai criar todo um mecanismo
para administrar essa mineração, né? A prática da mineração ali. Primeiro, ele cria a Intendência das Minas, né? O que foi a Intendência das Minas? Criada pela metrópole em 1702. Lembre, quando a gente fala metrópolis, pessoal, a gente está falando a sede da coroa, né? A sede do reino, né? A gente chama de metrópole, né? Metrópole é Portugal, né? Foi criada em 1702 com o objetivo de administrar a região mineradora. Ela era subordinada diretamente a Portugal e não às autoridades coloniais. Olha aí, a Intendência das Minas era subordinada diretamente à sede, né, do Reino de Portugal, e não a aquelas autoridades que a gente discutiu aqui, que tinha em nível regional, né? A Intendência controlava de perto olha o Iago chegando aí, controlava de perto a exploração aurífera, era responsável pela distribuição dos lotes a serem explorados, que a gente vai chamar de datas, né? Os lotes, era a intendência que determinava quem ficava com determinados lotes, né? Que a gente vai chamar de datas, que variavam de acordo com o número de escravizados do minerador. Quanto mais minerador, ou quanto mais escravos aquele dono da mineração tinha, então maior seria, né, a quantidade de datas. E pela cobrança do quinto, a gente já falou do quinto aqui, Espanha já utilizava esse termo, né, que é 20%, né, de tributação. Era uma tributação comum a outras mercadorias também, mas claro que o ouro, essa coisa vai ser mais fiscalizada, né, já que o ouro envolve muito mais, é um volume muito maior de dinheiro, né. Então, lembrem, esse imposto aí já está falado, né, quinto, ele já gosta de cair em atividades, em exames e tudo. As casas de fundição, então falando já delas, né? Criadas em 1720, lá já 1720, né? Mais de 20 anos depois da descoberta de ouro ali na região das Minas, né? Foi criada para coibir o contrabando. A partir de então, todo ouro, a partir de 1720, todo ouro encontrado nas minas ou nos garimpos deveriam ser fundido em barras. A circulação de ouro em pó e em pepitas, de forma que facilitava o contrabando, foi proibida. Olha só como foi inteligente a coroa portuguesa, né, gente? O pozinho, né, e as pequenas pepitas, né, ou mesmo as grandes pepitas, não poderiam circular, não poderiam ser comercializadas dessa forma. O ouro não poderia circular dessa forma. Ele só poderia circular em forma de barras. Como é que faz as barras, pessoal? Junta pepitas e esse pó de ouro, né? Junta tudo numa casa de fundição, né? E aí funde aquele ouro, tornando ele uma barra. E aí, no momento de fundir o metal, o quinto pertencente ao governo português já era extraído, já tirava 20% daquele ouro que está sendo fundido para a coroa portuguesa, certo? O pagamento era comprovado. Como é que eu sei que minha barra de ouro foi passada pela fiscalização? Como é que eu vou atestar isso para os fiscais da coroa, né, que estavam espalhados por toda a colônia, por todas as estradas, né, pelos portos, né? Como é que eles vão saber? Através, né, de um certificado que era o selo da coroa, né, o sinete com a marca da coroa. Esse aí é um exemplo, pessoal, em cima, é do livro de vocês, né, barra do século XIX, lá com o selo real. Tem até uma referência ali, né, para identificar talvez a origem, né, de que mina veio, né, de que região veio, né. E aí, ela é literalmente uma barra de ouro que já tirou o quinto e aí botou o carimbo, botou a identificação, pronto. Esse ouro pode circular. Estou passando pelos fiscais da coroa, abro lá, mostro, né, o meu ouro e todos eles ali com o selo, né, com essa marca da coroa, então estou autorizado, posso seguir. Já fui tributado, né? Se eu estou circulando com pepitas, com pó de ouro, e aí o que é que eu faço? Se eu for pego, né, eu vou ter que pagar o imposto. Não sei se existiria algum tipo de multa, né, como ocorre hoje, por não pagar o imposto no momento correto, mas ali ele já sofreria a tributação da coroa, certo? Só concluindo, viu, João? Outros impostos que existiam, né? Tinha peagem, que significa, a palavra peagem significa pedágio, né? Que era o imposto cobrado a mercadores e viajantes pelo uso de pontes ou de estradas reais. Era uma forma da coroa tributar mercadorias e produtos trazidos de outras regiões da colônia. Imagina aquela multidão de gente vai morar ali nas regiões da Minas, em Vila Rica, nas outras cidades, Sabará e tal. E aí, muitos produtos vêm de outras regiões, aqui do Nordeste, né? A gente falou da pecuária, né? A questão das carnes e dos outros elementos produzidos através dos bois, né? Também do Sul e de outras regiões. Mercadorias se convergem todas ali para as regiões das minas, né?
E aí vai ficar sem tributar esse povo todo também? Não. Uma das formas que a coroa real vai conseguir tributar é através desse pedágio, né, dessa peagem. As estradas reais para serem utilizadas e as pontes reais para serem utilizadas, as pessoas tinham que pagar uma taxa também ali. Então, é uma das formas que a coroa faz para arrecadar mais, para aumentar a sua arrecadação, né? E tem a captação também. O que é a captação? Instituída pela coroa no final da década de 1740, consistia no pagamento de 17 gramas de ouro por escravo maior de 14 anos empregado na mineração. Essa taxação foi abolida em 1751, a gente vai falar por quê. Mas olha só, de 1740, né, do final da década de 1740 até 1751, só durante alguns anos, tá? Vai ter esse imposto, 17 gramas de ouro. Se você tem 10 escravos trabalhando na mineração, todos eles maiores de 14 anos, você paga então o quê? 170 gramas. Né? Vai ficar sempre pagando ali, anualmente. Eu não sei se é anualmente ou mensal, não fala aí, acredito que deva ser anual, não sei. Nos textos que eu li nunca especificou muito bem, mas vai ter essa taxação. Isso é para mostrar o quê? Quanto mais escravos, maior a taxação de imposto em cima dessas pessoas, certo? Mas em 1751 isso vai mudar. Deixa eu ver o que é que o João falou aqui. Professor, o surgimento desses minerais fez com que eles... Eita, que isso apareceu... Fez com que eles se tornassem um tipo de moeda de troca. Sim, vai ter a cunhagem de moedas reais justamente para trabalhar também assim como literalmente como moeda mesmo, certo? Que até fala aí que eles vão misturar com outros minerais, né? Para enganar, né? Uma forma de fazer moedas misturando com outros minerais, né? Hoje a gente, claro que a moeda não tem o metal da moeda, eu não lembro qual é, acho que é níquel, não sei. Ele é utilizado, ele não tem um valor, né? Um grande valor, né? A moeda é o valor simbólico dela, né? Mas o valor real, né? Mas é um valor assim construído, né? Socialmente, né? O metal em si não tem tanto valor. Mas naquela época, sim, faziam moedas de ouro, certo? E era utilizado para a troca de mercadorias, com certeza, certo? Vamos para frente. Descoberta de diamantes, página 133. Quem faz a leitura, por favor? Vamos lá, quem faz a leitura? Eu quem? Eu. Amanda. Vai lá, Amanda. A descoberta de diamantes. Por volta de 1729, também foram descobertas jazidas de diamantes em Cerro Frio, na capitania de Minas Gerais. Próximo às lavras, desenvolveu-se o Arraial do Tijuco, que deu origem à cidade de Diamantina. Com a rápida e abundante extração, o processo do diamante despencou. Na tentativa de controlar a exploração das jazidas, a coroa portuguesa estabeleceu, em 1734, uma área de controle denominada Distrito Diamantino. Essa área, situada no Arraial do Tijuco, estava subordinada à coroa e não ao governador da capitania de Minas Gerais. Além disso, em substituição ao quinto real, foi criado o imposto da captação, taxa cobrada sobre cada escravo empregado na mineração. Em 1771, sob a administração do primeiro-ministro Marquês de Pombal, a coroa estabeleceu uma legislação rigorosa para controlar ainda mais a exploração de minérios, chamada Real Extração de Diamantes. Entretanto, como forma de burlar as proibições e intensa tributação, proliferaram as minerações clandestinas, chamadas de garimpos, nos quais o contrabando e o extravio de diamantes eram constantes. Beleza, obrigado, Amanda. Olha só, pessoal, lá no Cerro Frio, né, vão descobrir diamantes. Olha só, né? Depois aí vai desenvolver ali o Arraial do Tijuco, que depois, mais lá na frente, vai se chamar a cidade de Diamantina, ok? É lá também nas Minas Gerais, certo? Eles vão, a coroa portuguesa vai com tudo, então, tentar cercar esse espaço aí, né? Vai fundar, vai fazer essa área de controle que a gente vai chamar de Distrito Diamantino, certo? E ali vai ficar subordinado diretamente à coroa. Não vai estar subordinado aos governos locais, né? Por quê, pessoal? Porque a fiscalização para diamantes era muito mais intensa, muito mais pesada do que o que você tinha com o ouro, né? Tiram o imposto, o quinto real, e vão botar o imposto de captação, aquele dos escravos, vão colocar logo lá, vai ser utilizado em maior tempo do que foi utilizado no ouro, né? Vai ser cobrado, então, por escravo, certo?
que fala mais? Ah, sim, tem essa questão, as alterações realizadas por Marquês de Pombal, que eu deixei para a próxima aula, a gente falar do Marquês de Pombal na próxima aula, porque foram muitas alterações realizadas por ele, certo? Mas aí, dentre essas alterações, que ele vai criar ali, então, uma região muito mais controlada, que a gente vai chamar de real extração de diamantes. Mas aí, tem esses garimpos, né, que hoje garimpo tem um sentido um pouco mais amplo, né, todo lugar de extração, de mineração, tal, pode ser chamado de garimpo, né, mas de modo mais próprio, quando fala de garimpagem, fala mais dessa extração artesanal, com pequenos grupos, e geralmente ilegal, certo? Tem esses dois sentidos. Naquela época, tinha um sentido mais, assim, de garimpo, né, de extração ilegal. E aí, claro, né, imagina como foi uma loucura. Aí tem essa imagem do Carlos Julião, também do Carlos Julião, né, de 1770, mostrando a lavagem de diamantes em Cerro Frio. Veja que fiscalização muito mais intensa, pessoal. Olha, cada escravo praticamente tem um cara fiscalizando, né? Tem um cara fiscalizando ali o seu trabalho. Por quê? Porque era muito fácil você, se não tivesse toda essa fiscalização, né? Você encontrar uma pedra, né, uma pedra de diamante e escondê-la, né? Existem vários relatos, né, de escravos que conseguiram esconder, né, roubar pedras de diamante e depois comprar a sua liberdade, né, a alforria, certo? Vários relatos, e aí a fiscalização se tornou muito mais intensa por isso, certo? Tanto dos donos, né, do minério, né, os grandes mineradores, como também da própria coroa portuguesa, que estava super interessada em tributar direitinho esse trabalho, né? Deixa eu ver o que mais aqui, João. Professor, todo minério e pedras preciosas extraídas na colônia era de propriedade da coroa? Não, veja bem, não vamos dizer que era propriedade da coroa, porque eram, tá certo, é um território, tudo pertence à coroa, né? Mas era extraído através de particulares. Por isso que vai ter essa taxação para uma parcela, né, que vai para a coroa, justamente para que a pessoa particular possa comercializar. Vamos dizer que por fim, tudo pertencia à coroa portuguesa, né? E tudo é uma concessão da coroa portuguesa, né? Tudo que é encontrado na colônia, tudo que é desenvolvido na colônia é uma concessão da coroa portuguesa. E por isso que a coroa portuguesa taxava tudo isso, né? Cobrava impostos, né? Tributava tudo isso, entendeu? Espero ter respondido. E aí, pessoal, vai acontecer o quê, né? Tanta exploração, como tudo que é explorado em larga escala, né? Vai ter uma declinação também no que vai sendo encontrado, né? O declínio da extração de ouro, remessas de metais preciosos da colônia para a metrópole aliviaram, durante um certo tempo, as dificuldades financeiras de Portugal, decorrente das relações comerciais desfavoráveis que mantinham na Europa e dos gastos excessivos com os luxos da corte. Mandaram tanto material, eles vão ter um alívio, né, nas suas dificuldades financeiras, só que Portugal tem relações comerciais bastante desfavoráveis com outros países, certo? Principalmente com a Inglaterra, e também o gasto excessivo, né? Chegou tanto ouro, Portugal vai, então, esbanjar, né? Vai, como é que vocês falam? Esqueci o termo que vocês usam, pessoal, quando fica botando moral demais aí com tanta riqueza, né? E aí esse gasto excessivo que a corte vai ter, né, com dos seus diversos luxos, vai também, não vai ser muito bom. E o ouro não vai durar para sempre, né? Diante dos sinais de ostentar, muito bem, Julinha. A coroa estava ostentando, tá? Estava botando a banca mesmo, né? Diante dos sinais de esgotamento da extração aurífera, que se anunciava já havia algumas décadas, o governo português determinou que o quinto mínimo seria de 100 arrobas de ouro, que dá quase 1.500 quilos de ouro, certo? Anuais para todos os municípios. Cada município vai ter que pagar, a partir de agora, certo? A quantia de 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos de ouro. Cada município. Tá conseguindo muito, tá conseguindo pouco, não quero saber. A coroa quer 1.500 quilos de ouro anualmente de cada município. A decisão entrou em vigor a partir da década de 1770. Marquês de Pombal está nesse meio aí, tá, pessoal? Depois a gente vai falar dele. Se o quinto recolhido no ano não atingisse esse valor mínimo, a diferença seria completada pela derrama, cobrança compulsória. É outro imposto aí, né? Imposto que vão criar aí já a partir disso. Cobrança compulsória, ou seja, forçada, feita por soldados metropolitanos autorizados a invadir casas e confiscar bens, propriedades
até completar o valor do imposto. A medida provocou diversos conflitos e insatisfação na colônia, lógico, né? Lógico. Isso lá na frente, quando a gente falar dos conflitos que ocorrem nesse período, a gente vai detalhar. Também deixei para a próxima aula os conflitos. Veja só, pessoal. Vai cobrando-se o quinto, né? Os 20% de todo o ouro extraído naquela cidade, né? Vamos pegar Ouro Preto, por exemplo, Vila Rica, né? Vai extraindo, né? Eles vão extraindo e vão pagando esse valor. Se no final, se depois de um ano, não fechou 1.500 quilos de ouro, né? Ou na época eles mediam por arroba, né? 100 arrobas de ouro, então os soldados metropolitanos poderiam invadir as casas e confiscar os bens até completar o valor da derrama, né? Esse valor desse imposto, né? Que é essa invasão aí é que a gente chama de derrama, certo? E aí, claro que revoltou muito, né, as populações. O esgotamento das jazidas e o uso de técnicas rudimentares de mineração levaram ao declínio da extração de ouro na colônia, que se acentuou na segunda metade do século XVIII, num processo diferente do ocorrido com a economia açucareira, que, apesar da crise na segunda metade do século XVII, nunca deixou de ser uma atividade econômica significativa. Olha só, o ouro deu uma subida, depois deu uma descida rápida, enquanto que a cana-de-açúcar, né, a produção açucareira, continuou ali, sempre alta, apesar das dificuldades, apesar da concorrência, né, com açúcar antilhano, né, produzido ali principalmente pelos holandeses, certo? Tem até esse gráfico. Percebam, pessoal, que eu sempre estou utilizando elementos de outros livros para vocês, que o livro de vocês é muito incompleto, certo? Muito incompleto mesmo. E aí esse gráfico, que eu peguei já de outro livro, né, exportações e população da colônia portuguesa na América. É muito interessante esse gráfico, pessoal. Olha só. Exportações, cadê meu... Oh, já sumiu meu... Ah, agora apareceu. Exportações, primeiro, né? Esse em dourado são as exportações em milhões, né, de açúcar, né, de toneladas. Acredito que sejam toneladas ou de quilos, ele não fala, né? Ah, não, em libras esterlinas, certo. Olha, em açúcar, na década de 1650, olha o açúcar, né, a quantidade, né, em milhões, passam de 3 milhões e meio a exportação, né, e ouro não tinha, né, você vê que tá lá embaixo, e enquanto outros, né, pau-brasil, couro, tabaco, algodão, que estava bem baixo, né, bem abaixo de 500 mil libras esterlinas. A gente vai ter, a partir de 1700, então, a queda no açúcar, né, olha como se acentuou, uma queda bastante expressiva, né, você vê que o auge foi a década de 1650, né? 1700, você tem essa queda, o ouro começa a crescer, né? Enquanto que permanece praticamente estável as outras mercadorias. 1750, o ouro sobe mais um pouco, né? O açúcar sobe mais um pouco, desculpa. E o ouro dá uma subida bem radical, né? Que vai subir ainda mais em 1760, né? E veja aí que vai datando, né? 1693, mais ou menos, descoberta de ouro nas minas. Os tratados que a gente não debateu ainda, né? Descoberta de ouro em Cuiabá, descoberta de ouro em Goiás. Então vai ter essa subida. O auge vai ser aqui, né? 1760, né? Mais de 2 milhões de libras esterlinas. Olha o açúcar, quase igual, né? 1800, você vê que já tem uma queda radical também. Eu estou trocando aqui. O dourado é o açúcar, né? O roxo que é o ouro. Mas você vê que tem uma subida radical do ouro aqui, né, uma subida bastante expressiva, né, entre 1750 e 1760, o açúcar sobe também, já em 1800 você tem a queda de 2, e aí começa a subir outras mercadorias, né, vão ser mais importantes aqui, pelo menos nessa questão da exportação, certo? A população, pessoal, olha a diferença que vai ter a partir do momento que você tem a mineração, né, em 1700, né, 300 mil habitantes, excluindo os indígenas que não são integrados, né, os indígenas que não foram contabilizados, não são registrados, vamos dizer assim, que não foram colocados nessa conta por serem indígenas que não estão ali socializados, né. E aí, no século, a partir do século 1800, né, no final do 17, início do 19, você tem 3,3 milhões, né, de habitantes, e escravos, olha a questão dos escravos, né, 1700, 200 mil, e a população de escravos em 1800, 1.200.000. Olha só, né, uma população bem grande, né,
bem expressiva, né? Isso se você for por regiões, vai ter diferença, tem regiões que vai ter mais escravo do que outras populações, né? Mas aqui é só mostrando assim, o que é só escravo e aqui é a população total, tá, pessoal? Então você vê que tem uma parcela muito grande da população de escravos ainda ali em 1800, né? No gráfico estão apresentados os principais produtos de exportação de 1650 a 1800, bem como o crescimento demográfico do período, né? Vamos para frente então, pessoal. Já chegando no nosso fim, pessoal, o tropeirismo, né? Eu vou fazer a leitura, porque tem alguns elementos ainda para ver se a gente consegue concluir. O tropeirismo. Durante o século XVIII, a principal atividade desenvolvida em Minas Gerais era a extração de minérios preciosos. Como os mineradores priorizavam essa atividade, deixavam de produzir os alimentos necessários para o próprio consumo. Por isso, grande parte dos alimentos e também de outros produtos, como roupas, ferramentas, eram trazidas de outras regiões da colônia, e até mesmo importadas, tá? Os responsáveis pela maior parte desse abastecimento eram os tropeiros, mercadores que percorriam grandes distâncias transportando suas mercadorias no lombo de mulas. São os tropeiros, tá, pessoal? Como eram essas viagens, né? As viagens dos tropeiros duravam vários meses e a jornada diária começava sempre ao nascer do sol. Com mulas carregadas, eles percorriam estradas e trilhas, atravessavam rios, serras e campinas. A tropa era guiada pelo fronteiro, encarregado de manter a expedição na rota correta. Em seguida vinha o dono da tropa, que determinava o ritmo da jornada, procurando evitar o desgaste das mulas. Havia também os peões, tocadores que, por meio de gritos e assobios, mantinham o ritmo da marcha e tentavam evitar que algum animal se desgarrasse da tropa. Essas viagens eram muito arriscadas, pois os tropeiros podiam ser atacados por animais selvagens e também por ladrões. Além disso, em algumas regiões haviam grupos indígenas que não permitiam que as tropas atravessassem seu território. Tem até essa imagem aí também do Rudiendaz, né? Mostrando ali, século XIX, uma caravana de tropeiros e mulas carregando suas mercadorias. Pessoal, era um aventureiro, né? Porque eram os mercadores, né? Daquele período, né? Era a forma de transportar as mercadorias naquele período. Os mineradores estavam focados lá na produção aurífera, né? E compravam, né? Através das moedas, né? Principalmente moedas de ouro, ou troca de moedas de ouro ali, por essas mercadorias, certo? O que é que vai ser importante com o tropeirismo e mesmo com as monções que a gente vai falar? Deixa eu falar logo das monções, tá? Os monções, ok. Para abastecer as regiões de mineração do Mato Grosso e Goiás, descobertas pelos bandeirantes no começo do século XVIII, foram organizadas expedições que ficaram conhecidas como monções. Os monçoneiros viajavam pelos rios em grandes canoas, cada uma delas com capacidade para transportar cerca de 20 pessoas, além das mercadorias que eram levadas para serem trocadas por ouro nas regiões mineradoras. As monções geralmente partiam de Porto Feliz, na margem do rio Tietê, no atual estado de São Paulo, e chegavam de Rio até Cuiabá, chegavam até o rio Cuiabá, no atual estado do Mato Grosso. Maior parte da viagem era feita por vias fluviais, mas haviam trechos em que as canoas eram transportadas por terra. Então você tem os tropeiros, que são os terrestres, certo? E vocês têm as monções, que são os marítimos, que são os que vão por rios, certo? É interessante, pessoal, porque justamente, né, a região lá do Mato Grosso vai ser atingida principalmente através desses rios, certo? Rio Tietê, depois Rio Cuiabá, e à medida... Às vezes tem que mudar de rio, eles pegavam as canoas, transportavam, claro que você vai ter escravos, você vai ter diversas formas de trabalho, né, índios, né, indígenas, você vai ter trabalhadores que recebiam também por isso, fazendo esse transporte e levava a canoa lá para o outro rio, certo? E aí o que é importante desse trabalho dos tropeiros e dos monçoeiros, né? A integração do território. Ao viajar de uma região a outra, os tropeiros muitas vezes abriam novos caminhos, aumentando o escoamento de mercadorias e criando redes de comunicação entre diferentes regiões da colônia, percorrendo caminhos que iam do extremo sul ao nordeste, do Mato Grosso até o Rio de Janeiro, e outras regiões que contribuíam para a integração do território brasileiro. Olha aí, então, quais são as rotas? Sim, Vitor, construíram as primeiras rodovias, as principais estradas daquela época vão sendo construídas através desses tropeiros, né? Os caminhos que eles seguiam, as trilhas que eles seguiam, né? E olha aí, ó, rotas de comércio interno ali no século XVIII, né? Estão falando agora de comércio interno, dessas mercadorias, né? Você tem aí essas setinhas em vermelha por onde iam o gado, né? Olha lá a região aqui
né? O sertão de Sergipe, da Bahia, né? Produzia gado, né? Produzia também as mulas, né? E vão sendo levados, ó, para o sul. Veja que essa região aqui vai ser a região central, vamos dizer assim, de receber. Vejam que as monções, eu não o gado está em verde, pessoal. Desculpa, porque pelo meu notebook eu não consigo enxergar muito bem as cores. Já tenho dificuldade com cores, como vocês sabem, né? O gado é em verde, né? Essas setinhas em verde é para o sentido que é levado o gado, né? As tropas de mulas, né? São levadas, veja que vai tudo centralizando ali na região das Minas Gerais, né? Nas regiões de ouro, né? As regiões auríferas. E esses limites do Brasil aí, pessoal, são os atuais, tá? Não são os limites daquela época, não. A gente já falou um pouquinho sobre a questão dos limites, a gente ainda vai falar. Então, veja, pessoal. E aí, aqui é a cidade de Rio de Janeiro, que a gente, na próxima aula, já vai debater, né, a mudança da sede do Brasil para o Rio de Janeiro, justamente por ser a região próxima ali dos minérios, né? E aí, essa imagem, pessoal, do Rudem Das, novamente, né? Caravana de comerciantes vai a Tijuca. Rudem Das parece que ele teve aqui no Brasil quando ele tinha 20 anos de idade, passou alguns anos aqui, ele ia registrando tudo que ele via. Então, são documentos maravilhosos para a gente poder visualizar, para melhorar um pouco o nosso entendimento de como era naquele tempo, né? Século XIX, início do século XIX. Esse registro aí ele fez lá em mais ou menos 1835, certo? É isso, pessoal. Não vou prosseguir, porque tem um debate ainda longo sobre a sociedade. Junto com a próxima aula, dou uma comprimida lá e finalizo a expansão da colônia na próxima aula, certo?